Fala, nação azul, bora assistir o que que a mídia, o que que uma parte da mídia, mais especificamente a ESPN, está falando do Cruzeiro. E já você, cruzeirense, já deixa o like no vídeo para dar uma força aqui pro Cabuloso. E se não for inscrito, se inscreva no canal imediatamente para acompanhar as notícias diárias, que eu posto notícias do Cruzeiro diariamente, todo santo dia aqui. Então você, cruzeirense, se inscreva e bora assistir. Mas antes, vamos dar os créditos para ESPN Brasil e vamos ver o que os caras tá falando aqui do Cruzeirão Cabuloso, hein? Mão de algumas coisas que eles são confortáveis quando o time não tem a bola para fazerem o que o coletivo exige, você fala, sim, dá para entrar. Só que você acha então que Matheus Pereira, com o Dudu, Gabigol, talvez o Bolasse ali, enfim, não dá? Isso não dá liga, não tem jeito. Não tem jeito, muito porque depende muito da disponibilidade dos jogadores. Porque Não tem jeito, não dá, pô, com um ataque desse aí, velho. você fica falando do técnico, você falando do técnico, o técnico sabe quando o jogador não volta para marcar, o técnico sabe quando o jogador não recompõe, o técnico entende o que é preciso em alguns momentos do jogo sem a bola. O jogador tem que fazer. O jogador tem que fazer. E eu espero que o Dudu, que fez meio de cara torta em vários momentos com o Abel Ferreira, faça de bom grado no Cruzeiro. Que o Gabigol, que parou de jogar do lado, muitas vezes queria ser centroavante, e eu acho que não quer jogar mais aberto na direita, mesmo seja entrando na área, porque isso obriga que ele venha marcar atrás. Você lembra o que o Gabigol falou depois do título da Libertadores da Copa do Brasil de 22 com o Dorival? O quê? Ele tava jogando pelo lado, certo? O Pedro, caralho, ser centroavante. Vai? Ele voltou e falou assim, legal, bacana, tudo certo. É com o Tite já, isso é que ele falou, eu quero ser centroavante, eu quero ser centroavante. Porque eu acho que isso tem a ver com o fato de ele não querer ter que recuar tanto e fazer parede de lateral na direita, etc., para recompor a marcação. Eu acho que o Matheus Pereira é um jogador que precisa ter mais liberdade desse time. Eu acho que a gente pode esperar um pouco. Temos que esperar. Para ver essa questão tática. Por isso, assim, Exatamente, tem que esperar, pô. Vamos esperar começar aí, ué. para mim, o que eu acho muito legal é que, assim, Não quer dizer que vai dar certo, nem que vai dar errado. mas assim, o Cruzeiro, com esses caras todos, vai virar notícia diária. Já é notícia diária. Do dia virar o time mais midiático do Brasil. Porque, de fato, assim, é muito... É claro que eu brinco, são jogadores midiáticos, todos eles, né? Gabigol, Dudu, o próprio Fagner, enfim, todos suscitam algum tipo de discussão, São midiáticos, mas são jogadores de qualidade. mas todos têm qualidade técnica. Qualidade técnica por si só não resolve as questões de... Mas se encaixar mais Não? Qualidade por si só não resolve. futebol. Mas, assim, tem muita coisa legal. O técnico é talvez o técnico mais midiático no sentido de que não existe um técnico no Brasil que gere mais discussões do que o Fernando Diniz. Não, eu não penso assim. Eu acho que tem técnico mais polêmico aí que o Fernando Diniz. E aí, comenta, deixa nos comentários o que você acha disso aí que os caras tá falando, mano. Você, cruzeirense, deixa sua opinião aí. Então, assim, você tem um time hoje que vai ser, para usar o termo jornalístico, ele vai ser pauta constante o tempo todo. Já é. Daí a dizer que neste momento o Cruzeiro entra no grupo dos 3 que a gente citou lá, eu acho que colocar o Cruzeiro acima de outros clubes do futebol brasileiro por causa dessas contratações é uma certa precipitação. Então, assim, eu olho para o que... É uma questão de teoria, por enquanto. É que é teoria. Eu olho, por que a gente fala de um grupo com bola... subiu bastante de patamar em relação ao Uruguai. Palmeiras e Flamengo, beleza. O grupo de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, a gente entende por que este grupo está colocado ali e por que a gente começa falando dele. Agora, eu me pergunto, faz sentido discutir se o Cruzeiro entra nesse grupo e não discutir se o Internacional que vinha fazendo e que tem um elenco que tem, vai estar nesse grupo? Se o próprio Atlético, apesar das perdas, porque foi um Atlético muito aquém, 2 finais, é verdade, mas foi muito aquém do que poderia ter sido. As decisões foram decepcionantes, né? Os duas finais foram depois o Corinthians.
Corinthians terminou o ano em O alta. Corinthians terminou em alta, o próprio São Paulo, né, com a contratação do Oscar, jogando com o Lucas, enfim, tem uma discussão parecida com a discussão que o Birner traz do Cruzeiro, mas também é um... Então, assim, você tem muito time, e que bom para o futebol brasileiro, mas você tem muito clube para discutir se pode entrar, se aproximar, ou passar desse grupo que a gente citou, não apenas o Cruzeiro. Esse é meu ponto. O Cruzeiro ainda é uma incógnita. É uma discussão que você pode ter dois ângulos. E os dois ângulos são Todos os times são uma incógnita, mano. Não faz sentido o que esse cara tá falando. viáveis. Primeiro, o ângulo, a gente é da geração de pegar aquela página do jornal em janeiro e ver o Mercadão, né? E como jogaria hoje, vai e vem do mercado. E como jogaria hoje. Aí você vê a escalação do Cruzeiro com esse pessoal e legal, né? Reforçou. E você viu ali a apresentação, como foi bonita e tal. Estamos falando de um torcedor que pouquíssimo tempo atrás ele ia dormir à noite e não sabia se no dia seguinte ia ter Cruzeiro, cara. Essa é a realidade. Sabe? Que penou Tava mais ou menos assim mesmo. ali numa Série B, voltou quase indo pra C, né? Ano passado foi um resgate da autoestima, chegar a uma final internacional, sabe, eliminar um Boca Juniors, voltar a ver o time competir. Mas eu nunca deixei de acreditar no Cruzeiro, mano, independente da fase ruim. E você, deixa aí nos comentários se você também nunca deixou de acreditar no Cabuloso. Então, pro torcedor, você vê o seu time, sabe, fazendo investimentos, trazendo jogadores importantes, faz bem pra autoestima, assim, porque é um torcedor que foi muito machucado por um tempo. Dito isso, de fato, assim, o Bolassi tem 35, o Eduardo tem 35, o Fagner tem 35, Cássio, já tem lá o Cássio, o Dudu tem 32, dessa turma aí, quem é novo é o Christian, né, com 23, e o Gabigol tá ali no 28, lá, com muita coisa por fazer ainda. Não precisa da forma física. Mas é bom ter esses jogadores experientes, cara. Eu acho muito bom, porque a experiência, ela conta muito, né? Lógico que a juventude também conta, mas a experiência, cara, é outro nível. Você vê lógico que eu vou fazer uma comparação talvez absurda aqui, né? Eu não tô comparando um com o outro, mas você pega o Ronaldinho Gaúcho aí no Atlético, chegou já, né, mais velho e fez o que fez. O que eu quero dizer é assim, deveria ser, não deve jogar todo mundo ao mesmo tempo, né? Esse é o ponto, assim. Acho que o Diniz, ele pode ser discutido, mas burro ele não é. Né? Ele certamente vai tentar fazer um time equilibrado também no aspecto físico, também no aspecto de com e sem bola, para o time poder ser competitivo. Então é questão de cada um entender e aceitar o seu papel. Ainda que aquilo que ele fez com o Fluminense tenha surpreendido muita gente, né? Porque a própria escalação com o Ganso, Keno, Arias, Cano, cara, não era uma escalação, era uma escalação improvável, em que cabia exatamente a mesma discussão. Era um timão do Fluminense. E para mim um outro ponto que vamos lembrar, é um técnico que não ia ficar, ficou todo um mal-estar ali e tal. Qual é a convicção das pessoas que tomam decisões no Cruzeiro para que esse time tenha tempo, porque não é que ele chegou agora também, ele já carrega uma bagagem e assim, como resultados ele não entregou muita coisa, né? O Cruzeiro ganhou poucos jogos com ele. Exato. Então, tem esse desafio também de, torcemos jogadores para você, Diniz. Não, aliás, parece claro que o Diniz, né, pelo que é a tradição do futebol brasileiro de maneira geral, pelo que tem se mostrado a gestão do Cruzeiro e a gestão, eu chamo de gestão emocional do Pedrinho, porque ele tem sido, e para mim até extrapolando um pouco em alguns momentos, tem sido um dirigente torcedor, claramente, né? Quando ele, por exemplo, na entrevista de apresentação do Gabigol, pede uma parte sem ser perguntado para dar uma cutucada no Tite para agradar o Gabigol, aquilo de certa maneira, no meu ponto de vista, o torcedor... Por favor, falando dirigente e dono. dirigente... Deveria ser só dono, sem ser dirigente. Não, dirigente o torcedor, cara, porque o lado do torcedor está contando muito. E me parece que tem uma gestão emocional aí. Então, o que eu quero dizer com isso, sobre o que o Léo falou? Eu duvido, eu ficaria muito surpreso na hipótese de o Cruzeiro não ser o campeão mineiro. E não ser o campeão mineiro pode significar perder para o Atlético uma final que é absolutamente normal. Vai chegar onde eu penso. E o Diniz continuar como técnico do Cruzeiro. Eu acho, infelizmente, as coisas, elas...
Sai, zica! São desse jeito. Aqui no Brasil, o crédito para o técnico é a coisa mais importante que ele pode ter. Todo técnico gostaria de começar a temporada do jeito que o Abel começa as temporadas dele. Depende de uma fase que você aqui. Bom ponto você falou, porque o do estadual para continuar ou não técnico. No caso do Diniz, eu acho que infelizmente ele depende do estadual, porque é isso. Hoje, e dos 4 que a gente está falando, a gente falou dos 3, a gente colocou o Cruzeiro. Aí você lembrou de Inter e tal, mas a gente está colocando o Cruzeiro. O treinador que mais precisa do estadual é o Diniz. Porque olha só, o Abel, se perdeu o estadual, tem um burburinho e tal, ok. Não. O Felipe Luiz, se ele perdeu o estadual, pode ter um burburinho aqui, uma coisa ou outra, mas Improvável. vai e ok. Se divertido, óbvio. O do Botafogo vai ter chegado. Botafogo vai ter chegado. Acabado de chegar assim. Cara, com esse time já e conhecendo o dirigente, né? Dirigente, barra dono e tal, etc. Do jeito que é, eu acho que até a gente tem uma comparação aqui de Cruzeiro e Atlético Mineiro, porque me parece. Até pro Cuca, se ele perder o estadual, embora o Atlético são quantos estaduais seguidos? Pode igualar o Hexa de 83, né? Que é o maior feito. Espetacular. Mas assim, até pro Cuca que acabou de chegar, vai ter um barulho e tal, etc. Mas talvez o Diniz seja o cara mais pressionado a ganhar o estadual. Sem dúvida. O Atlético, olha lá, quem tá melhor? Elenco do Atlético e Cruzeiro para 2025, porque realmente há uma empolgação com o Cruzeiro, justas contratações, sem dúvida nenhuma. Isso só aumenta a responsabilidade do Diniz, né? Exato. Porque a empolgação com as contratações significa aquele olhar meio de dizer, bom, tá tudo aí, tem um monte de craque para você, agora faz esse time Agora jogar. se vira, né? Agora se vira. E o Atlético, por outro lado, é uma grande interrogação, preocupação, porque já perdeu o Paulinho e tal. E eu costumo dizer aqui que foi bem sintomático, né, cara? Na virada do ano, na madrugada, o Cruzeiro anuncia o Gabigol e o Palmeiras anuncia o Paulinho, ou seja, o Atlético meio que anunciando que perdeu um dos seus principais jogadores. Então vamos lá, o Atlético, olha lá. Ah, mas o Paulinho já não tava rendendo tanto assim também, né? Não foi uma perca, assim, perdeu. Tem o Everson, ou o Gabriel Delfim, Saravia, o Lianco, o Bruno Fux, Júnior Alonso, o Maurício Lemos, Guilherme Arana, o Rubens, Batalha, aí você tem o Otávio, o Patrick, Alan Franco, o Fausto Vera, Zaratio, esse aí o Atlético tá de olho porque pode perder, e o Gabriel Menino, aliás, o Patrick e o Gabriel Menino que vieram da transação com o Paulinho. O Scarpa, ou o Igor Gomes e o Bernard que chegou e não chegou ainda, né? Vamos ver se esse ano o Bernard apresenta de novo um bom futebol. O Hulk tá lá ainda. Ou o Palácios ou o Cadu, e você tem o Daverson, Tá lá ainda. que entregou bem em alguns momentos decisivos, em outros oscilou. Ou o Alisson, o técnico é o Cuca. O Cruzeiro vai de Cássio, aí tem o Léo Aragão como opção. O William, tô imaginando, vai continuar como titular, bom jogador. O Fagner vai chegar para esquentar banco primeiro. João Marcelo, Villalba, o Jonathan Jesus. Quer trazer um zagueiro? Na zaga aí do Cruzeiro ainda faltam algumas peças aí que tá pra vir, né? O Gomes e o Fabrício Bruno, né? Que já tá quase certo também. Exatamente, tá de olho no Fabrício Bruno, parece que tá bem encaminhado. Insistindo no Fabrício Bruno, aumentou a aposta, né? Subiria o nível do elenco. O zagueiro do Vélez, o Valentim Gomes também, que é muito bom. Bem lembrado, bem lembrado. Marlon Kaique, o Wallace, que terminou. Nossa, foi muito mal o Wallace. Esperando também recuperação. Lucas Silva, Matheus Henrique, o Rodriguinho, Lucas Romero, o Christian, Matheus Pereira, o Eduardo, Dudu, aí com Caio Jorge, Lautaro Dias, Gabigol, Bolassi, Dineno e o Fernando Diniz. Então. O barulho todo dá a entender. O Cruzeiro está melhor. Tá mesmo. Ninguém tem essa resposta. Time. Vou dar um exemplo. Se o Hulk, A gente não sabe ainda qual é o se time. o Hulk não tiver problemas físicos, não cair de rendimento. Se o Hulk não tiver O problema, Hulk é o melhor atacante de toda essa lista. eu ia chegar aí. Mas não tiver problemas, estiver jogando no seu Então, nível. mas e se o Gabigol jogar no nível que ele pode jogar? Então a gente tem essa discussão, porque, enfim, o Hulk, se ambos parassem de jogar hoje, o Hulk é muito mais velho, então isso não vai acontecer. Então, se ambos parassem de jogar hoje, eu olharia para a carreira de ambos e falaria assim, o Hulk foi muito mais jogador. Por outro lado, O Hulk ele é ídolo no Galo, o Gabigol vem de um clube onde ele é ídolo. o Gabigol é o jogador mais, e eu não estou falando do ponto de vista negativo, mais midiático do país. Ele deve ser o jogador que tem mais mídia em todos os sentidos, que tem mais haters e mais adoradores. É o homem dele. Principalmente torcedores
de outros clubes, né? Ah, mas fala dos títulos que ele ganhou também, pô. Quando eu olho o elenco do Atlético, eu vejo meio campo talvez um pouquinho mais forte. Às vezes, a defesa do Cruzeiro tá mais fraca hoje. A defesa do Cruzeiro, Mas o Cruzeiro vai contratar. Ah, sai fora, só sai. isso, é que o Cruzeiro vai contratar. Falando de hoje. Acho que muda muito. Hoje. Então, eu imagino, imagina se o Arana faz uma temporada à altura do futebol dele, quase sempre, que ano passado não fez. Imagina se o Scarpa. Imaginando o melhor de todos. Tem que pensar nisso. Senão eu vou pensar o melhor de um, o pior do outro. Porque se eu vou pensar. Melhor de todos no Cruzeiro. Vou pensar Vamos assim. colocar no melhor nível. Não, porque se eu for ser um chato que for pensar o pior de todos, eu vou olhar pro último ano do Dudu e pro último ano do Gabigol. Então, aí Aí eu nem contrataria. Então, mas Os jogadores podem render. os dois, é isso, acho que os dois têm motivos pra gente acreditar que eles vão ser bem mais importantes do que eles foram nas suas Eu aposto nisso, por inclusive. motivos diferentes, né? O Dudu por uma questão física e o Gabigol por uma questão comportamental e da maneira que ele vai encarar essa nova etapa da carreira dele. Inclusive, do ponto de vista físico, isso já está claro também. Magrinha, né? Agora, assim, eu acho que não é fácil. Você bate o olho, então, legal. E como disse o Léo, assim, você tem que olhar para o Cruzeiro, eu que era o Cruzeiro há 4 anos, 5 anos, e dizer, nesse momento a gente está comparando os elencos para dizer qual é melhor. Eu não consigo cravar que esse Cruzeiro, como muita gente está dizendo, é melhor do que esse Atlético. Não consigo mesmo, tá? Ok, é claro que o Atlético perdeu, principalmente o Paulinho, mas o Atlético perdeu e o Cruzeiro ganhou um monte de gente. Mas hoje eu não consigo, eu acho muito parelho, acho que são coisas diferentes, porque você olha para a defesa do Cruzeiro e vê ali uma carência, principalmente acho para mim em relação a zagueiros, tem uma necessidade. Ah, mas já tá mais do que claro que o Cruzeiro vai contratar zagueiros, velho. Não sei, não faz nem sentido ficar batendo nessa tecla. E no Atlético É que eu acho que o Cruzeiro ele tem mais Paulinho precisa ser reposto. ele tem mais opções no ataque para manter o nível. Ponto, William. Para mim vai além dessa lista aí. Vai lá. Sabe, hoje a SAF do Cruzeiro ela tá muito antenada com os anseios do torcedor, tá muito próxima do torcedor. E a do Atlético assim nunca esteve tão distante, né? Sabe, o silêncio pós, né? Porque na época dos títulos lá de 21 era empresário vestindo camisa, tendo nome gritado e sei lá o quê. E na época que o bicho pega, né? O pessoal some, voltaram a falar faz pouco tempo. A impressão que eu tenho, é só uma impressão, não é uma informação, é que o Pedrinho não venderia de jeito nenhum a SAF do Cruzeiro e o Menin, se tivesse uma boa proposta, venderia. Bom, falar de reestruturação financeira, então, quantas histórias já foram contadas, né? Desde a venda do shopping, que ia ajudar a diminuir juros, sei lá o quê. Hoje você vai pensar nessa dívida da casa do bilhão aí, quando que o Atlético vai estar normalizado? A verdade é que a previsão sempre muda mais pra frente. Isso é loucura, né, cara? Pensar que o Atlético tá com essa dívida. Nação Azul, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que vocês acham, né, dessa conversa aí do jornalista da ESPN. Deixe sua opinião nos comentários. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o like no vídeo para ajudar o Cabulosão. E tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser.